o lado mais obscuro da humanidade se revela novamente. E, muitas vezes, ele se esconde atrás de um sorriso, de uma vida aparentemente perfeita, de uma normalidade que nos engana. Quantas vezes não olhamos para alguém e pensamos conhecer sua história, sem fazer ideia dos abismos que podem existir por dentro? A verdade é que a maldade humana não tem um rosto específico. Ela pode estar no vizinho simpático, no colega de trabalho prestativo, ou até mesmo dentro da própria família. É essa fachada que torna os crimes que vamos explorar hoje ainda mais aterrorizantes. Hoje, você vai conhecer mais 10 crimes reais tão perturbadores quanto inacreditáveis, que abalaram países inteiros e até hoje geram medo, mistério e revolta. São histórias que nos forçam a questionar a natureza humana e os limites da crueldade. Vamos mergulhar em casos que vão desde manipulações psicológicas complexas até atos de brutalidade que desafiam a compreensão. Cada um deles deixou uma marca indelével na história, não apenas pelas vidas que foram tiradas, mas pelas perguntas que deixaram para trás. Prepare-se, porque alguns desses casos são simplesmente difíceis de acreditar. Eles vão te deixar de queixo caído, com um nó na garganta e, talvez, olhando para o mundo de uma forma um pouco diferente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, que nos faz refletir sobre os cantos mais sombrios da nossa sociedade, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino, porque aqui no canal da Fubuki, você conhece os maiores mistérios e os casos mais sombrios do mundo. Em Frederick, no Colorado, a família Watts parecia a personificação do sonho americano. Chris Watts era o pai dedicado, Shannon Watts, a mãe amorosa e grávida do terceiro filho, e suas duas filhas, Bella e Celeste, eram duas meninas cheias de vida. As redes sociais transbordavam com fotos de uma família feliz e unida. Ninguém poderia imaginar o horror que se escondia por trás daquela fachada impecável. Em agosto de 2018, Shannon e as meninas desapareceram. Desesperado, Chris foi à televisão, implorando pelo retorno de sua família, com lágrimas nos olhos. O país inteiro se comoveu com o apelo daquele marido e pai devastado. Mas a verdade era muito mais sombria. A investigação policial, no entanto, logo começou a desvendar as rachaduras naquela imagem perfeita. As contradições no depoimento de Chris, seu comportamento estranhamente calmo e um caso extraconjugal que ele mantinha em segredo foram as peças que começaram a montar um quebra-cabeça aterrorizante. Pressionado pelos investigadores, o marido perfeito confessou. Ele havia assassinado a esposa grávida e, de forma inimaginavelmente cruel, também tirou a vida de suas próprias filhas, descartando seus corpos em um campo de petróleo onde trabalhava. O caso Chris Watts chocou o mundo não apenas pela brutalidade, mas por nos lembrar que o mal pode usar a máscara mais convincente de todas, a da normalidade. Nos anos 70, uma onda de pânico se espalhou pelos Estados Unidos. Mulheres jovens com características semelhantes estavam desaparecendo sem deixar vestígios. O responsável era um homem que desafiava todos os estereótipos de um assassino. Ele não era uma figura sombria e reclusa. Pelo contrário, era charmoso, bonito, inteligente e articulado. Seu nome era Ted Bundy. Estudante de direito, voluntário em linhas de apoio a suicidas e ativo na política, Bundy usava sua aparência inofensiva e seu carisma como sua principal arma. Ele se aproximava de suas vítimas em locais públicos, muitas vezes fingindo estar ferido ou precisando de ajuda para ganhar a confiança delas. Uma vez que as atraía para seu carro, o charme dava lugar a uma brutalidade sem limites. Bundy foi responsável por, no mínimo, 30 assassinatos em 7 estados diferentes, embora o número real possa ser muito maior. Sua capacidade de manipulação era tão grande que, mesmo após ser capturado, ele conseguiu escapar da prisão 2 vezes, continuando sua trilha de terror. Durante seu julgamento, que foi um dos primeiros a ser televisionado nacionalmente,
ele atuou como seu próprio advogado, encantando e ao mesmo tempo aterrorizando o público com sua frieza e inteligência. Ted Bundy se tornou o arquétipo do psicopata, um lembrete assustador de que a aparência pode ser a mais perigosa das ilusões. Em abril de 1992, a pequena cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná, foi palco de um crime que marcaria para sempre a história criminal do Brasil. Evandro Ramos Caetano, um menino de apenas 6 anos, desapareceu a caminho de casa. 5 dias depois, seu corpo foi encontrado em um matagal, sem as mãos, os cabelos e as vísceras, em um cenário que sugeria um ritual de magia negra. A comoção foi imediata e a pressão por respostas levou a uma das investigações mais controversas e polêmicas do país. As autoridades rapidamente apontaram 7 pessoas, incluindo a esposa e a filha do então prefeito da cidade, como culpadas. A acusação era de que eles teriam sequestrado e sacrificado o menino em um ritual para obter poder e prosperidade. As confissões, obtidas sob alegações de tortura brutal pela polícia, foram a base para a condenação de alguns dos acusados no que foi o júri mais longo da história do judiciário brasileiro. No entanto, o caso sempre foi cercado por dúvidas e reviravoltas. Décadas depois, com o surgimento de novas evidências e a análise de fitas que parecem confirmar as sessões de tortura, a narrativa oficial foi posta em xeque. O caso Evandro não é apenas a história de um crime bárbaro, mas também um retrato sombrio de falhas no sistema de justiça e de uma ferida que, até hoje, permanece aberta. Se existe um nome que personifica a depravação humana em sua forma mais extrema, esse nome é Albert Fish. Atuando nas décadas de 20 e 30, Fish era um homem idoso, de aparência frágil e avoenga, que se apresentava como um faz-tudo amigável. Por trás dessa fachada, no entanto, escondia-se um monstro sádico, um predador de crianças, cujos atos eram tão vis que parecem saídos de um filme de terror. Ele atraía suas jovens vítimas com a promessa de um emprego ou de uma festa de aniversário, e o que se seguia era um pesadelo de tortura, assassinato e canibalismo. Ele se autodenominava o lobisomem de Wisteria e o vampiro do Brooklyn. O que torna o caso de Albert Fish particularmente perturbador é o prazer que ele sentia, não apenas em seus crimes, mas em revivê-los. Anos após assassinar e consumir partes do corpo da pequena Grace Budd, de 10 anos, Fish sentiu um impulso irresistível de atormentar a família da vítima. Ele enviou uma carta anônima para a mãe de Grace, descrevendo em detalhes gráficos e horríveis como ele havia matado e cozinhado a menina. Foi essa carta, cheia de detalhes macabros e erros de ortografia, que ironicamente levou à sua captura. Albert Fish confessou inúmeros crimes, e sua história é um mergulho profundo na mente de um dos mais sádicos e depravados assassinos da história. O Hotel Cecil, em Los Angeles, já tinha uma reputação sombria, com um histórico de suicídios, assassinatos e hóspedes infames, como o serial killer Richard Ramirez. Mas em 2013, o hotel se tornou o centro de um mistério que cativaria e assombraria a internet. Elisa Lam, uma estudante canadense de 21 anos, estava viajando sozinha pela costa oeste dos Estados Unidos e se hospedou no Cecil. No dia 31 de janeiro, ela desapareceu. A polícia de Los Angeles iniciou uma busca, mas não encontrou nenhum vestígio da jovem. Sem pistas, eles decidiram liberar a última imagem conhecida de Elisa, um vídeo da câmera de segurança do elevador do hotel. O vídeo, que viralizou mundialmente, é simplesmente bizarro. Nele, Elisa entra no elevador e parece estar se escondendo de alguém. Ela aperta vários botões, mas as portas não se fecham. Ela entra e sai do elevador, gesticula de forma estranha para o corredor, como se estivesse conversando com alguém que não podemos ver, e então desaparece de vista. Semanas depois,
Após reclamações de hóspedes sobre a água do hotel, seu corpo foi encontrado nu, dentro de uma das caixas d'água no telhado do Cecil, uma área que deveria ser trancada e de difícil acesso. A morte foi considerada um afogamento acidental, mas as perguntas permanecem: como ela chegou lá? Por que estava nua? E o que explica seu comportamento bizarro no elevador? Durante mais de uma década, entre 1978 e 1990, a União Soviética foi assombrada por um fantasma. Um predador que caçava em estações de trem e pontos de ônibus, atraindo crianças, adolescentes e mulheres para áreas isoladas, com promessas vazias. Seu nome era Andrei Chikatilo, mas ele ficaria conhecido para o mundo como o açougueiro de Rostov. Ex-professor, casado e pai de família, Chikatilo levava uma vida dupla que escondia uma selvageria inimaginável. Ele foi responsável por pelo menos 53 assassinatos confirmados, embora o número real possa ser maior, cometidos com uma brutalidade chocante que incluía mutilação e canibalismo. A caçada por Chikatilo foi uma das maiores e mais frustrantes da história soviética. A polícia, despreparada para lidar com um serial killer de tal magnitude e limitada por uma burocracia rígida, cometeu uma série de erros. Chegaram a prender e executar um homem inocente por um dos crimes de Chikatilo. O açougueiro, por sua vez, continuou matando, espalhando um terror silencioso por várias repúblicas soviéticas. Quando finalmente foi capturado, suas confissões detalhadas revelaram a mente de um monstro, um homem que personificou o fracasso e o medo de uma era, deixando um legado de dor e dezenas de famílias destruídas. O dia 7 de abril de 2011 começou como qualquer outro na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro. Alunos chegavam para mais um dia de aula, professores se preparavam para suas lições. Mas, infelizmente, aquela rotina matinal foi quebrada da forma mais brutal e trágica possível. Por volta das 8h30 da manhã, Wellington Menezes de Oliveira, um ex-aluno de 23 anos, entrou na escola armado com 2 revólveres. Ele foi de sala em sala, atirando indiscriminadamente contra as crianças. O que deveria ser um local de aprendizado e segurança se transformou em uma cena de guerra, de pânico e desespero. O ataque durou poucos minutos, mas deixou uma cicatriz eterna. 12 crianças, com idades entre 13 e 15 anos, foram mortas. Outras 22 ficaram feridas. O atirador, encurralado pela chegada da polícia, tirou a própria vida antes de ser capturado. O massacre de Realengo foi o primeiro ataque a tiros em massa em uma escola no Brasil e chocou o país profundamente. A investigação revelou um atirador solitário, que deixou cartas com discursos confusos e desconexos, indicando um planejamento meticuloso motivado por bullying que teria sofrido na infância. O caso gerou um debate nacional sobre segurança nas escolas, bullying e saúde mental, e permanece como um dos dias mais sombrios da história recente do Brasil. No final dos anos 60, em meio à contracultura hippie de amor e paz, um culto sombrio começou a se formar no deserto da Califórnia. O líder era Charles Manson, um criminoso carismático e manipulador que atraiu um grupo de jovens desajustados, a quem ele chamava de A Família. Manson pregava uma filosofia bizarra que misturava trechos da Bíblia com letras dos Beatles, prevendo uma guerra racial apocalíptica que ele chamava de Helter Skelter. Ele acreditava que, ao cometer assassinatos brutais e culpar os Panteras Negras, poderia incitar essa guerra e, no final, emergir como o líder do novo mundo. Em agosto de 1969, Manson ordenou que seus seguidores executassem seu plano doentio. Na primeira noite, eles invadiram a casa da atriz Sharon Tate, que estava grávida de 8 meses, e assassinaram brutalmente ela e mais 4 pessoas. Na noite seguinte, o alvo foi o casal Leno e Rosemary LaBianca.
Os crimes foram marcados por uma crueldade extrema, com as paredes das cenas do crime sendo pichadas com o sangue das vítimas. O horror e a aleatoriedade dos assassinatos Tate LaBianca aterrorizaram Los Angeles e simbolizaram para muitos o fim da era hippie. Charles Manson, que nunca matou ninguém com as próprias mãos, foi condenado por orquestrar tudo, provando que a manipulação pode ser uma arma tão mortal quanto uma faca. No interior do Pará, no dia 21 de maio de 1985, a pequena localidade de Cinta Azul, no município de Alenquer, foi palco de um dos crimes mais brutais e esquecidos da história do estado. A protagonista desse horror foi uma mulher chamada Francisca das Chagas, que junto com seu amante, Raimundo Nonato, planejou e executou um massacre familiar por um motivo chocante: vingança e ganância. Francisca era casada com Antônio Pereira, mas mantinha um caso com Raimundo. Juntos, eles tramaram o assassinato de Antônio para ficar com seus bens. Mas o plano foi muito além disso. Naquela madrugada, armados com facões e espingardas, Francisca, Raimundo e outros comparsas invadiram a casa da família. Eles não mataram apenas Antônio. De forma sistemática e impiedosa, eles assassinaram também os 5 filhos do casal, com idades que variavam de 3 a 12 anos, além de um sobrinho que estava na casa. O crime foi de uma selvageria atroz, com as crianças sendo mortas enquanto dormiam. A motivação, a crueldade e o fato de uma mãe ter participado ativamente do assassinato dos próprios filhos chocaram a região e deixaram uma marca de infâmia na história do Pará. A chacina de Cinta Azul é um lembrete sombrio da capacidade humana para a crueldade, mesmo nos lugares mais remotos. Por mais de uma década, um mistério assombrou a costa sul de Long Island, em Nova York. Tudo começou em dezembro de 2010, quando a polícia, procurando por uma mulher desaparecida, encontrou restos humanos perto de Gilgo Beach. Nos meses seguintes, a busca se expandiu e o horror se multiplicou. Ao todo, os restos mortais de pelo menos 10 pessoas, a maioria mulheres que trabalhavam como acompanhantes, foram descobertos espalhados ao longo da Ocean Parkway. A polícia acreditava estar lidando com um ou mais serial killers, que ficaram conhecidos pela mídia como o assassino de Long Island ou LISK. A investigação se arrastou por anos, gerando inúmeras teorias e um sentimento de medo na comunidade. O assassino parecia um fantasma, sempre um passo à frente da polícia. O caso esfriou e parecia que jamais seria solucionado. Mas, em julho de 2023, mais de uma década após a primeira descoberta, uma reviravolta chocante. A polícia anunciou a prisão de um suspeito, Rex Heuermann, um arquiteto de 59 anos, casado, pai de família, que vivia com a esposa e os filhos em Massapequa Park, a poucos quilômetros de onde os corpos foram encontrados. A prisão, possibilitada por novas tecnologias de DNA, finalmente deu um rosto ao fantasma que aterrorizou Long Island por tanto tempo, mostrando que, às vezes, a justiça pode tardar, mas não falha. Por mais assustador que pareça, e eu sei que é, todos esses casos são reais. São histórias que nos mostram o quão frágil pode ser a linha que separa a civilidade da barbárie. São provas de que o mal, muitas vezes, se esconde onde menos esperamos. No rosto de um pai de família exemplar, no charme de um estudante de direito, na promessa de um líder carismático ou na quietude de um vizinho comum. Esses crimes nos forçam a confrontar uma verdade desconfortável. A capacidade para o mal extremo não é algo distante, de outro mundo, mas uma parte sombria do potencial humano. Analisar esses casos não é apenas sobre o fascínio pelo macabro. É sobre entender os sinais, as falhas da sociedade e do sistema de justiça e sobre a importância de nunca sermos complacentes com a fachada da normalidade.
É um lembrete para estarmos atentos e cuidarmos uns dos outros. Se você gosta desse tipo de conteúdo, que nos faz mergulhar fundo nos mistérios da mente humana e nos eventos que moldaram nossa história, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui sempre trazemos os maiores mistérios, os crimes mais perturbadores e os segredos mais sombrios do mundo. Obrigado por ficarem comigo até o final dessa jornada tensa. Agora eu quero saber de vocês. Comenta aqui embaixo. Qual desses 10 casos mais te chocou? E qual história perturbadora você acha que deveria aparecer em uma futura parte 3? A opinião de vocês é muito importante para a gente continuar trazendo o conteúdo que vocês gostam. A gente se vê no próximo vídeo.